Olá, galera. Aqui é o Júnior Saraiva, professor de História, e hoje nós vamos explorar a evolução histórica do conceito de cidadania. Vocês vão ver que esse conceito é muito mais amplo, muito mais coerente do que apenas aquele conceito que certos políticos utilizam de 4 em 4 anos. Mas, primeiramente, deixa seu like, segue o perfil para poder fazer aquele engajamento, ajudar o prof. E vamos lá. A cidadania é um conceito dinâmico que evoluiu drasticamente ao longo da história, refletindo as transformações nas estruturas sociais e políticas. Sua jornada, que começou nas cidades-estados da Grécia Antiga, lembrem disso, foi marcado por exclusões e conquistas, culminando na formulação moderna de direitos e deveres. Pessoal, já deixando bem claro, ser cidadão é ter direitos, participação política, mas principalmente temos que ter deveres. E o conceito moderno de cidadania tem uma grande influência das cidades-estados da Grécia Antiga, principalmente aqui no Ocidente. Lembrando que o Brasil é ex-colônia de um reino ocidental, Portugal. E mais especificamente nas cidades gregas antigas, ou mais, como dizem os historiadores, antiga elas, se destacava a presença da base da democracia e do início de uma ideia de cidadania. E especificamente, nós podemos citar a cidade antiga de Atenas, a qual é o maior expoente da democracia direta e do conceito de cidadania ativa. O cidadão, homem livre, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense, lembrem disso, tinha o direito e o dever de participar da eclésia, a Assembleia Popular, votando nas leis e decidindo os rumos da cidade. Contudo, essa cidadania era extremamente restrita, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros, que eram conhecidos como metecos, que constituíam a maior parte da população. Ou seja, por mais que a antiga Atenas seja basicamente um grande holofote como destaque do nascimento da democracia, da filosofia, etc., não deixava de ser uma cidade excluente para todos que eram considerados estrangeiros. E mesmo dentro da própria cidade havia exclusão para diversos grupos, como foi citado, a exemplo de mulheres e crianças. Mas outra cidade grega que teve grande destaque foi a cidade de Esparta. Quem nunca assistiu 300 do Rei Leônidas, não é? Enfim, a cidadania em Esparta era ainda mais rígida e focada na excelência militar. O cidadão espartano era, acima de tudo, um soldado educado para a guerra desde a infância. O sistema oligárquico militarizado, conferia direitos políticos a um número ainda menor de pessoas que se dedicavam integralmente ao serviço do Estado. Destaco que em Esparta havia uma grande oligarquia, ou seja, um governo para poucos, mas, diferente de Atenas, as mulheres tinham maior participação na sociedade espartana. Claro que dentro da oligarquia, mas tinham maior participação. E esse sistema do padrão grego meio que foi se perdendo um pouco durante a Idade Média, a qual tivemos forte influência da Igreja Católica e também da ideia do feudalismo. Porém, durante o século XVIII, mais especificamente durante a volta desses valores durante o período do Renascimento, ainda no século XVI, século XV, e durante o século XVIII nós tivemos a ideia do iluminismo, que resgatou diversos valores da cultura grega. Porém, o século XVIII também fica conhecido como o século das luzes, por causa que durante esse período havia uma forte influência do absolutismo. O absolutismo, galera, foi um sistema de governo monárquico da Idade Moderna, onde o rei concentrava todos os poderes do Estado em suas mãos, governando sem limites e, muitas vezes, sob a justificativa do direito divino. Esse regime centralizado foi dominante na Europa entre os séculos XV e XVIII, consolidando durante o chamado Antigo Regime. Ele durou até a ascensão das ideias iluministas e revoluções com a Revolução Francesa.
O absolutismo teve grande destaque nos reinos europeus, especificamente na Inglaterra e também na França. E essa ideia de absolutismo foi sendo combatida ao longo do tempo durante várias revoluções. Por exemplo, a Revolução Gloriosa, que vai estabelecer basicamente um parlamentarismo direto na Inglaterra, e nós tivemos a famosa Revolução Francesa, que vai derrubar o antigo regime. Mas eu destaco a figura, esse homem maravilhoso aqui na imagem, chamado Luís XIV. O Luís XIV ele criou uma famosa frase chamada "O Estado sou eu". Ele basicamente estava dizendo que todos os privilégios do Estado estavam sob sua mão. Ou seja, ele basicamente governava sem limites. Porém, como eu falei antes, após longos períodos durante a Idade Média e a Idade Moderna absolutista, em que a cidadania se esvaziou ou se tornou um privilégio da nobreza e clero, o conceito ressurgiu com a força no final do século XVIII, impulsionado pelo Iluminismo. Os iluministas eram pensadores e filósofos que resgataram vários valores da cultura grega e começaram a questionar essas ideias absolutistas, não só a questão do absolutismo na questão política, mas, por exemplo, a questão de mercado, a questão da própria religião, etc. E esses absolutistas começaram a questionar e se tornaram a base filosófica das revoluções que eu citei outrora. A exemplo da Revolução Gloriosa na Inglaterra, também a Revolução Americana, a Revolução do Haiti e, é claro, a famosa Revolução Francesa, que eu já estou chegando lá. E um dos iluministas que ganhou grande destaque foi justamente o Barão de Montesquieu, quem nunca ouviu falar. Resumidamente, esse Barão Montesquieu, acho tão legal este nome, ele era um aristocrata francês, mas em sua obra O Espírito das Leis, ele criou a ideia dos três poderes, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Exatamente, os mesmos poderes que hoje dividem a democracia brasileira. Todo mundo sabe, né, que numa prefeitura, numa cidade, nós temos o chefe do executivo, que é o prefeito, nós temos os legisladores, que são os vereadores, e nós temos o poder judiciário, que normalmente se estabelece nos fóruns e nas comarcas das cidades. E todo este movimento iluminista vai levar à Revolução Francesa, que é um grande marco histórico. A Revolução Francesa foi um marco fundamental para a cidadania moderna, ao subverter a ideia de que o poder emanava da figura do rei, o poder divino, para estabelecer que ele reside na nação, no povo. O principal legado foi a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que universalizou os direitos, estabeleceu que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos civis. Um rompimento radical com a sociedade de privilégios. Direitos políticos abriu caminho para a expansão dos direitos políticos atuais, embora sua plena universalização tenha demorado séculos. A Revolução Francesa, a derrubada de Luís XVI, a queda da Bastilha, todo esse alvoroço que aconteceu durante a Revolução Francesa, já deixando parênteses, se quiserem uma aula sobre a Revolução Francesa, é só deixar o comentário, deixar o like, enfim. Esse alvoroço que aconteceu na Revolução Francesa vai dar início ao período contemporâneo da nossa história e vai ser a base para a própria ideia atual de cidadania, de democracia. Mas, durante o século XX, nós tivemos novas formas de, entre aspas, de governo, alguns nada democráticos, que vão culminar com várias, digamos que várias situações atuais. Por exemplo, nós tivemos governos tirânicos, olha que palavra incrível, tirania, que foi resgatada de alguns valores da Grécia Antiga, infelizmente, e também nós tivemos os regimes da oligarquia, mais uma vez resgatando algo lá da Grécia Antiga, especificamente de Esparta, e essa ideia de oligarquia, que é um sistema de governo onde o poder está concentrado na mão de um pequeno grupo de pessoas, ou seja, de elite, teve grande destaque aqui no Brasil, durante a primeira fase do regime republicano, que é conhecido também como República Oligárquica. Quem nunca ouviu falar, né, dos grandes coronéis da elite brasileira, né, República do Café com Leite, que eu também posso fazer uma aula só sobre isso, mas vamos lá. E especificamente na Europa,
durante o século XX, durante o final da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial, em consequência também da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nós tivemos o regime totalitarismo. O totalitarismo é um sistema político que exerce controle total e absoluto sobre a vida pública e privada dos cidadãos, eliminando a oposição política e individual. É uma forma extrema de autoritarismo caracterizada por um governo centralizado, forte nacionalismo, militarismo e uso de propaganda e medo para manter o poder, com exemplos históricos como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o stalinismo na União Soviética. Ou seja, foi o regime político que vai ser uma das bases para a Segunda Guerra Mundial e que, infelizmente, ainda hoje existem diversos grupos que têm ideias radicais que são influenciados pelas ideias totalitaristas. E também nós tivemos o regime das ditaduras. A ditadura, galera, é um regime político não democrático onde o poder é concentrado no indivíduo ou entidade com restrição à participação popular e às liberdades individuais. O termo também se refere especificamente à ditadura militar no Brasil, que ocorreu entre 64 a 85, marcado pelo golpe que depois João Goulart, o Jango, repressão aos opositores, censura, perseguição política e restrição de direitos. A polêmica ditadura militar ou regime militar, dependendo de quem está falando. Mas foi um regime bem polêmico e, especificamente, aqui no Brasil, gerou diversos casos que foram contra os direitos humanos. E isso é muito importante. Tudo que vai contra o direito básico dos direitos humanos vai ser errado, galera. Nunca esqueçam isso. E atual regime que governa o Brasil é a República. A República é uma forma de governo onde o poder é do povo, exercido por meio de representantes eleitos pelo voto. Essa forma de governo se opõe à monarquia, pois a liderança não é hereditária, mas sim escolhida pela população para gerir o bem público. Do latim res publica, daí meu nome, República. Existem diferentes tipos de república, como a presidencialista, onde o presidente é o chefe de Estado e de governo, como no Brasil, e a parlamentarista. De curiosidade, pessoal, o governo brasileiro já chegou a ser um parlamento por causa do João Goulart. Não queriam de jeito nenhum deixar o homem assumir o governo. Por isso que, durante boa parte, antes do golpe de 64, o Brasil chegou a ser um parlamentarismo por causa do Jango, curiosidade. E nós também temos, em consequência de todo o regime ditatorial durante a ditadura militar no Brasil, nós tivemos a nossa última e atual Constituição, que é a Constituição de 1988, que é conhecida também como a Constituição Cidadã. Mas, para a Constituição de 88, eu posso preparar uma aula bem específica. Então, galera, deixa o like, compartilha. Lembrando que aqui é o primeiro vídeo do canal, estou começando agora e eu quero ajudar vocês a trabalhar a história e diversos temas interessantes. Então, valeu!